Boa noite. Boa noite. Escola de Samba Império da Casa Verde é a campeã do Carnaval de São Paulo. Mesmo sem a presença das torcidas, a apuração descamba para confusão e brigas. Haddad afirma que a meta de 400 milhões de reais em negócios para a capital foi superada. Quem ameaça desistir da Olimpíada no Rio de Janeiro por causa do Zika vírus. Moradores de São Bernardo ficam cegos depois de cirurgia de catarata no hospital municipal. O carnaval neste ano teve blocos de rua em todas as regiões de São Paulo. Segundo a prefeitura, houve uma tentativa de descentralizar a folia antes concentrada na Vila Madalena. Mas os moradores do bairro ainda estão incomodados e listam muitos transtornos. Eles pedem redução no número de bloquinhos por lá. Entra ano, sai ano e a imagem é a mesma. Vila Madalena cheia à noite, mesmo depois do horário combinado para o término dos bloquinhos. Neste ano, a Polícia Militar aumentou a atuação na área, fazendo cordões para dispersar o público. Mas, segundo os moradores, não foi o suficiente. Olha aí o resultado no dia seguinte: lixo e cheiro de urina até dentro das casas e comércios. Além do lixo, o barulho até tarde e o vandalismo. Virou uma arena de eventos que não comporta. Não comporta porque é um bairro residencial. É um bairro com ruas estreitas. Para combater isso, o grupo de moradores instalou câmeras pelo bairro. Mas elas pararam de funcionar logo que as peças começaram. Foram desligadas, a gente não sabe ainda se foi uma coisa técnica ou se foi uma outra ação. 15 mil pessoas é o público estimado para cada dia do carnaval aqui na Vila Madalena. Mas os moradores já disseram que o bairro não comporta tudo isso não. A solução encontrada pelo Tom, que também mora no bairro e é representante do grupo Sossego, é diminuir o número de blocos que passam por ali, o que também reduziria o público. Os moradores chegaram inclusive a protocolar um ofício junto à prefeitura. A gente pediu com abaixo-assinado de 1.424 assinaturas no gabinete do prefeito redução do carnaval para 3 ou 4 dias, um carnaval tradicional. Hoje, o secretário municipal da Cultura, Nabil Bonduque, confirmou que recebeu o documento, mas disse que não é possível agradar a todos. Ele acredita que os blocos em outras regiões da capital, com o tempo, vão melhorar a situação. Recebemos, sim, quer dizer, recebemos através do Ministério Público e estamos exercendo esse papel de mediação para poder chegar no melhor resultado. É por isso que essa operação foi montada, foi reduzido o horário à noite, foi encurtado um pouco o período do carnaval para 3 semanas, no ano passado foram 6, esse ano foram 3. Agora, mesmo assim, né, a gente percebe que muito ainda pode ser feito para melhorar ainda um pouco melhor a situação. Mas eu acho que o mais importante é essa desconcentração. O prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, disse hoje que a cidade teve um de seus melhores carnavais. Haddad enfatizou só o número de turistas, mas também o crescimento da participação dos paulistanos na folia. O prefeito disse ainda que o município deve superar a meta de 400 milhões de reais em negócios gerados no carnaval. Eu tenho certeza em afirmar que talvez tenha sido um dos melhores carnavais da história da cidade, pela organização, pelo comportamento das pessoas que receberam o convite e participaram da festa sem ocorrências graves. É sempre um exercício, né? Um exercício de compatibilizar perspectivas, né? Nem sempre convergentes, mas é um exercício mediado pela prefeitura que foi muito bem sucedido até aqui. Então, cumprimentar os funcionários todos que participaram da gestão do carnaval, também celebrar os números do carnaval. Devemos superar a meta de 400 milhões de reais em negócios gerados na cidade. Isso tanto de pessoas que vieram para São Paulo, mas sobretudo das pessoas que deixaram de sair da cidade para brincar o carnaval na cidade de São Paulo. Mais 6 escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro se apresentaram na Marquês de Sapucaí entre a noite de ontem e a madrugada de hoje. Veja como foram os desfiles. A Vila Isabel abriu o segundo dia de carnaval com uma homenagem a Miguel Arraes e ao estado de Pernambuco. Arraes morreu em 2005. Ele foi prefeito de Recife, deputado estadual, federal e governador de Pernambuco. A comissão de frente fez um cortejo fúnebre para falar do sofrimento e da redenção através da literatura de cordel.
Salgueiro levou para Sapucaí o universo da malandragem, uma ópera clássica dividida em atos ao longo do desfile, desde o lado romântico dos cabarés à filosofia de botequim. A comissão de frente era composta por malandros, damas da noite e um exu. Cada uma das 3 saias das damas comportava uma bailarina e um técnico responsável por fazer a estrutura evoluir na avenida. Um zeppelin de cerca de 20 metros sobrevoou a Marquês de Sapucaí por cima dos ritmistas fantasiados de Geni. A São Clemente trouxe para Sapucaí um enredo que falou dos palhaços, personagem que também representa a alegria do carnaval. E essa foi a fantasia usada pela bateria. Logo atrás, os integrantes de um carro jogaram 25 quilos de farinha no público. Mas não só de palhaçada foi feito o desfile. O último setor trouxe alas com um tom mais crítico, representando momentos em que o povo é feito de palhaço. E a escola passou por momentos tensos. O terceiro carro teve um problema e parou de andar, criando um buraco no meio da avenida. A rainha de bateria caiu durante o desfile. Paulo Barros estreou na Portela com um enredo sobre viagens. A comissão de frente relembrou a Odisseia de Homero e veio com 14 bailarinos e um elemento alegórico com 30 toneladas de água em um tanque, onde Netuno flutuava sobre jatos de água. Logo atrás, um outro momento de impacto chamou a atenção sobre a águia, símbolo da escola. Moisés abriu o Mar Vermelho, representado por integrantes com estandartes de tecido azuis, e o atravessava até chegar ao Monte Sinai, onde a ave pousava. Outra alegoria impressionou com um Gulliver, personagem de As Viagens de Gulliver, de 18 metros, que começava deitado e era erguido, com integrantes que ficavam pendurados, interpretando o minúsculo povo liliputiano do livro de Jonathan Swift. A Imperatriz Leopoldinense cantou O Amor numa homenagem à dupla Zezé de Camargo e Luciano e à música sertaneja. Um tripé mostrou a partida da família Camargo para a cidade grande em busca do sucesso. E o êxito dos cantores foi celebrado em um carro de destaque com a presença da ex-mulher de Zezé, Zilu, e dos filhos do cantor Vanessa, Igor e Camila. Zezé e Luciano vieram no alto do último carro com as cores da escola. A última escola a desfilar, a Mangueira, celebrou os 50 anos de carreira de Maria Bethânia. A escola explorou a religiosidade da cantora baiana. A homenageada veio no último carro ao lado de 2 afilhadas. Destaques para a primeira porta-bandeira, que apareceu careca com uma touca de látex que cobria a cabeça. E o carro alegórico com um enorme carcará, a ave que deu nome à música que projetou Maria Bethânia nacionalmente. A campeã do Grupo Especial do Rio será conhecida amanhã, quando acontece a apuração. A última colocada será rebaixada. Nesta terça-feira de carnaval, a programação de blocos de rua mais uma vez reuniu multidões no Rio de Janeiro. Na capital fluminense, desfilou o tradicional Bloco das Carmelitas. Foi o segundo desfile das Carmelitas neste carnaval. Criado em 1991 em homenagem ao convento carmelita de Santa Teresa, no centro do Rio de Janeiro, o bloco continua desfilando pelas ruas do bairro. Desta vez, além de protetor solar, os foliões se protegeram também do mosquito Aedes aegypti. O surto de Zika vírus foi um dos assuntos mais comentados no bloco. É repelente, filtro solar também por causa desse sol. Tem que cuidar da água, ver as caixas d'água, botar lareira no potinho. Isso tudo já dá um adianto bastante. Eu passei repelente, mas não tenho medo nenhum, por enquanto. A gente não pode viver com medo, né? Diante de tanta alegria, né? Tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, a programação oficial dos blocos de rua vai até domingo, dia 14. Enquanto a maioria dos brasileiros volta ao trabalho amanhã, depois do meio-dia, o Congresso só volta a funcionar na próxima terça-feira, dia 16. Com isso, o feriadão de deputados e senadores vai durar 12 dias.
Direto de Brasília, agora Josias de Souza fala sobre esse carnaval esticado do Congresso. O Congresso Nacional decidiu se carnavalizar de vez. Para o resto do país, o carnaval termina nesta terça-feira. A quarta-feira é de cinzas e de trabalho. Para o Congresso Nacional, o samba, que já tinha começado antes, vai durar mais uma semana. Deputados e senadores só voltam a dar expediente na terça-feira da semana que vem. Com isso, o feriadão do Legislativo vai durar 12 dias. Esse carnaval hipertrofiado já é uma tradição no Congresso Nacional, mas nesse ano de 2016, ano de crise voraz, o escárnio é maior. Além de engrossar as estatísticas do desemprego, o brasileiro é submetido a uma inflação de 2 dígitos. As pessoas sofrem mais para encher a geladeira, sobra mês no fim do salário. Enquanto isso, deputados e senadores recebem quase R$34 mil por mês, fora os benefícios, para sapatear sobre a paciência alheia. Sem vocação para o trabalho, os deputados federais e senadores parecem ter descoberto a sua verdadeira vocação na falta de ética. Há hoje no Legislativo mais de 160 parlamentares respondendo a inquéritos ou denúncias no Supremo Tribunal Federal. Desse total, 38 estão atolados na lama da Lava Jato, entre eles os presidentes da Câmara e do Senado, Eduardo Cunha e Renan Calheiros. Ou seja, onde todo mundo imagina que há um legislativo, o que há de verdade é um imenso bloco de sujos. Daí esse apreço todo pelo carnaval. Boa noite. Alguns moradores de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, vivem um pesadelo. Eles se submeteram a uma simples cirurgia de catarata e foram infectados por uma bactéria no Hospital Municipal da cidade. Alguns deles ficaram cegos e outros tiveram ainda que retirar o globo ocular por causa do risco de a infecção se espalhar para outros órgãos. Dona Elza tinha recebido uma indicação do médico para fazer a cirurgia de catarata. Precisou esperar 6 meses para conseguir uma vaga pelo SUS no Hospital Municipal de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Mas se pudesse voltar no tempo, ela afirma que não passaria pelo procedimento. A empregada doméstica teve uma complicação logo após a operação e precisou retirar o olho esquerdo. Eu pego com Deus, nunca acontece isso com família nenhuma, que é a coisa mais triste que tem na vida. É a vida da gente. Das 27 pessoas que fizeram a cirurgia de catarata aqui no Hospital Municipal de São Bernardo do Campo, 21 apresentaram complicações. E ainda não se sabe exatamente quantas chegaram a perder a visão após a cirurgia. Em nota, a Secretaria Municipal disse que abriu uma sindicância para apurar o caso. Exames laboratoriais indicaram que a contaminação se deu pela bactéria Pseudomonas sensível, comumente encontrada em ambientes hospitalares. A Secretaria de Saúde afirma ainda que os procedimentos foram feitos por uma empresa terceirizada, contratada pelo município e que executava os serviços de oftalmologia. O contrato com a clínica particular foi suspenso temporariamente. Muitos pacientes ainda continuam internados no hospital. O pai de Vilma também perdeu a visão. Ela conta que só no quarto onde ele está internado estão mais 5 pessoas que retiraram o globo ocular. A minha preocupação é essa: como será a rotina diária do meu pai, a readaptação após essa tragédia. Familiares dos idosos que perderam de forma definitiva a visão pretendem entrar com uma ação judicial contra a Prefeitura de São Bernardo do Campo. Um tratamento que eu vejo, que nem na minha mãe, está sendo um tratamento ótimo, entendeu? Ótimo. Que essa providência teria que ter tomado quando ela fez a cirurgia de catarata, não agora. O problema é o que fizeram com a minha mãe. O juiz Sérgio Moro autorizou a Polícia Federal a abrir um inquérito exclusivo para investigar as reformas do sítio de Atibaia frequentado pelo ex-presidente Lula e família. A Polícia Federal já investigava as reformas de um inquérito ligado à empreiteira OAS, mas os agentes pediram ao juiz que autorizasse uma nova investigação exclusiva porque surgiram novas provas envolvendo outras empresas e outras pessoas. O novo inquérito deve tramitar em sigilo. E agora vamos ao comentário de política com o José Neumann e Pinto.
Está marcada para quarta-feira a sessão de depoimento do ex-presidente Lula no Fórum da Barra Funda, em São Paulo. Para lá estão marcados 2 tipos de manifestação. Manifestação contra das pessoas que querem forçar a barra para o Lula ser preso de qualquer maneira. E uma manifestação a favor dos militantes do PT que querem manter viva a candidatura de Lula em 2018, com a única esperança para o partido não afundar. Ambas as manifestações são legítimas, democráticas, mas são pura perda de tempo. É muito difícil, tendo o panorama jurídico de tudo que acontece nesses processos todos contra o Lula, imaginar que ele possa vir a ser preso este ano ou brevemente. Não vai ser a manifestação que vai mudar essa situação, essa realidade. Da mesma forma, é muito difícil, eu diria que praticamente impossível, manter o já muito baixo prestígio do Lula, depois de todo o noticiário que envolveu esse recebimento de presentes, de empreiteiras envolvidas em corrupção, em propinas no roubo da Petrobras. A história do sítio está cada vez mais mal explicada, ninguém consegue acreditar na possibilidade de Dona Marisa plantar uma horta num sítio que não pertence à família, mas aos distantes sócios de um filho. Da mesma forma, a história do tal edifício na praia do Guarujá, que já foram contadas muitas versões desencontradas, mas mesmo nesses casos, se forem comprovados, se for comprovado que o Lula é o proprietário tanto do sítio quanto do apartamento, é muito difícil imaginar que disso surja qualquer evidência de um crime perante a lei, e todo cidadão tem que ser tratado perante a lei, tendo sido presidente, governador ou simplesmente um gari. Em relação ao prestígio do Lula e do PT, ele está cada vez pior, em franca queda, e enquanto o país afunda numa crise terrível, que é a crise que nós estamos vivendo por culpa dos erros cometidos no governo Lula e principalmente no governo Dilma, vai ser cada dia mais complicado convencer 1/3 dos brasileiros que ainda acreditam que o Lula tem autoridade para falar qualquer coisa para eles, né? Então, é melhor relaxar e esperar. Amanhã é quarta-feira de cinzas, reze um pouco para que nós não afundemos ainda mais nessa crise e deixe que as coisas se resolvam normalmente. Bom, eu volto na sexta-feira, direto ao assunto. Até! Depois de uma apuração conturbada, a Império da Casa Verde se sagrou campeã do Carnaval 2016 de São Paulo. Teve confusão durante o anúncio das notas no AMB e um integrante da Vila Maria foi detido. Só 10 integrantes de cada escola podiam acompanhar pessoalmente a apuração no AMB. A regra para evitar tumulto surgiu depois de 2012, quando o integrante da Império de Casa Verde pulou a grade e rasgou as notas. Não adiantou. A confusão desta vez teve início com 3 jurados do quesito evolução, que não deram nenhuma nota 10. Muita reclamação e um princípio de tumulto. A confusão foi justamente que a escola fez uma evolução perfeita, é só da fita. Do jeito que ela entrou na avenida, ela saiu, não abriu um buraco, veio na cadência perfeita na evolução. E tomar 299,5, não existe isso. Isso é inadmissível no carnaval. Ânimos contidos até que sumiram 2 notas. Uma da Império de Casa Verde e outra da Dragões da Real. Pelo regulamento, em casos assim, a nota mais alta é repetida. E foi aí que a briga esquentou. Se não for atribuído, tem que dar 10 para todo mundo. Entendeu? Não é isso que ele quer. Como que ele foi atribuído se o jurado estava lá? Entendeu? É isso que a gente fica. E outra, ele quer transformar o carnaval em desfile militar. Carnaval é uma coisa solta. Nós falamos isso para ele. Por isso que está dando esse problema. Ânimos à flor da pele, vários inícios de brigas. Aqui, o pessoal da Vila Maria acabou
brigando novamente. A confusão que estava inicialmente só aqui entre as mesas com integrantes das escolas de samba acabou dando a volta. E olha ali ao fundo, tem mais confusão. A confusão aqui não para. O integrante da Vila Maria acabou algemado e retirado à força do Palácio do Anhembi. Integrantes de algumas escolas foram embora antes de terminar a leitura dos votos. Até que a Império de Casa Verde venceu. E depois da polêmica de nota que sumiu, regulamento colocado, agora é hora da festa, sem hora para terminar. E a Império de Casa Verde toma conta da Zona Norte com muito samba no pé. Agora, a tricampeã foi para a avenida cheia de luxo e com alas coreografadas, cantando mistérios e a origem das civilizações. E foram rebaixadas para o grupo de acesso a X9 Paulistana e também a Pérola Negra. E subiram para o grupo especial a Tom Maior e a Mancha Verde. Daqui a pouco, o Quênia ameaça desistir da Olimpíada no Rio de Janeiro por causa do Zika vírus. E um grave acidente na Alemanha. Colisão entre trens mata 9 pessoas e deixa mais de 100 feridas. Quem quer comunicar precisa estar atento ao alcance de sua mensagem, aos canais mais adequados, às mudanças mais repentinas. A comunicação evoluiu. A Faculdade Casper Libero leva você ao próximo nível, a pós-graduação. São 4 cursos que ajudam você a ser protagonista nas grandes transformações. Professores com ampla e reconhecida experiência acadêmica, autonomia para montar a grade curricular e escolher sua carga horária, localização privilegiada e tradição no ensino superior em comunicação. Divida sua carreira entre antes e depois. Faça a pós-graduação na Casper Libero. Inscrições abertas. Você sabia que já entramos no Ano Novo Chinês? Vamos saber tudo sobre esse que é o Ano do Macaco de Fogo, no Todo Seu de hoje. Para comemorar a data, ainda tem a gastronomia chinesa de Raul Mariscal. Tem os fuxicos de Esther Rocha. E um musical maravilhoso com Maria Alcina. Vou me juntar a essa multidão, quero fazer das tripas coração. Tô aqui te esperando, pode vir. Todo Seu, hoje, 10h30 da noite. Terça-feira de carnaval foi mais um dia de muito calor em todo o estado de São Paulo, com chuvas moderadas apenas em pontos isolados. De acordo com a meteorologia, o tempo deve ter mudanças a partir de amanhã em todo o estado e as chuvas devem se intensificar. Mariana Armentano traz agora os detalhes da previsão. A frente fria que provocou chuvas fortes hoje no sul do país vai avançar e provoca mudanças no tempo aqui em São Paulo. A quarta-feira de cinzas já começa com chuvas no sul e no oeste do estado. Nas outras áreas, o que inclui a capital e o litoral, as chuvas são esperadas mais a partir da tarde, mas podem vir em forma de temporais com raios, ventania e granizo. O calor continua intenso e as temperaturas ultrapassam a marca dos 30 graus em praticamente todas as cidades paulistas, chegando até aos 35 graus em São José dos Campos e aos 36 em Santos. Aqui na região metropolitana também faz calor e a temperatura só deve cair na quinta-feira. Amanhã a máxima ainda vai aos 32 graus por aqui. Na quinta, com o tempo mais fechado, os termômetros ficam entre 21 e 28 graus. E na sexta-feira, o tempo volta a abrir e esquenta. A máxima chega à casa dos 30 graus. O Quênia admitiu que pode desistir de mandar suas delegações à Olimpíada do Rio de Janeiro por causa do Zika vírus. Em entrevista à agência de notícias Reuters, o presidente do comitê queniano disse que não vai arriscar trazer atletas ao Brasil se o Zika vírus atingir níveis epidêmicos. E completou dizendo que é obrigação do Brasil assegurar que o país seja seguro para a competição. Vale lembrar que o Quênia é uma potência mundial quando se fala de atletismo.
O Quênia ficou no topo do quadro de medalhas no mais recente Campeonato Mundial de Atletismo em 2015, na China. As autoridades brasileiras dizem que não há risco para os atletas e o Comitê Olímpico Internacional diz que está em contato com o Brasil para monitorar a situação. Na semana passada, a Organização Mundial da Saúde decretou emergência global por causa do surto de Zika vírus. Colisão entre dois trens na Alemanha deixa pelo menos 9 mortos e mais de 100 feridos. 2 pessoas permanecem desaparecidas depois do acidente. De acordo com a imprensa alemã, o acidente aconteceu por volta das 7 da manhã, horário local, a 60 quilômetros ao sul de Munique, no estado da Baviera. Em comunicado, o Ministério de Transportes afirmou que no momento do acidente, cada trem estava a uma velocidade de 100 quilômetros por hora e que provavelmente os condutores não se viram até a iminência da colisão e aí não conseguiram parar. 2 caixas pretas foram recuperadas e uma terceira está na parte danificada de um dos trens. Elas serão usadas nas investigações das causas do acidente. Justiça da Suécia deve pedir novamente nos próximos dias para interrogar Julian Assange, fundador do site Wikileaks. Desde 2012, a justiça sueca tenta ouvir Assange, acusado em um processo de agressão sexual no país. Assange nega as acusações e se mantém refugiado na Embaixada do Equador, em Londres. Segundo Assange, caso ele vá à Suécia prestar esclarecimentos, corre o risco de ser preso e extraditado para os Estados Unidos, onde é acusado de vazar documentos secretos do governo americano. Pelas leis americanas, Assange pode ser condenado à prisão perpétua ou até pena de morte por esses vazamentos. Na semana passada, a ONU determinou que a manutenção forçada de Assange na Embaixada do Equador, em Londres, sob ameaça de prisão, é arbitrária e que ele deve ter permissão de deixar o local sem ser ameaçado pelas autoridades britânicas. No entanto, Londres insistiu que a decisão é ridícula e Assange um fugitivo. A edição das 10 do Jornal da Gazeta fica por aqui. Uma boa noite para você. Fique agora com Rony Fon no Todo Seu. Boa noite e até amanhã. Daqui a pouco, 11h30 da noite, Paula Vilhena bate um papo com os Barbichas em humor.docs. Assista agora Todo Seu.